Olá, paz seja convosco. Graças a Deus estamos chegando ao final do módulo Métodos de Estudo Bíblico. Graças a Deus vamos orar para a gente iniciar. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o método temático e o método biográfico. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Vem, Senhor, estar assim nos abençoando, possamos aprender sobre esse assunto. Nos ajuda, nos dá humildade, sabedoria e graça para aplicarmos tudo que aprendemos, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, o método temático. O tópico que se apresenta tem como finalidade prepará-lo para conhecer de forma completa e profunda os princípios principais de temas bíblicos, de uma forma simples e compreensível. Esse método é o mais conhecido, é o mais usado, por nós evangélicos, pela igreja. É o método mais usado até em palestras, em trabalhos, etc. É o método de temas. Dá-se um tema a um texto, ou cria-se um tema, e vai explanar em cima daquilo. Número 2. Estudo de temas. O estudo dos temas bíblicos é de extrema importância para aqueles que gostam de se aprofundar em um assunto específico e que pode ser utilizado na formulação de sermões ou mesmo para uma aula na escola bíblica. Esse método solicita a centralização do estudo somente em passagem da Bíblia que diz respeito a do tema solicitado. Ou seja, ficar em um só assunto. Bem, o método temático é simples e tem o objetivo de estudar um tema bíblico, tendo como base 5 perguntas referentes ao que será estudado. São elas as perguntas. Faz-se essa pergunta ao tema, O que, por quê, quando, como, onde, quem. São perguntas essenciais que a gente está fazendo. Não há necessidade de usar todas as questões ou em ordem, nessa ordem que a gente leu. Ao estudar a Bíblia utilizando a metodologia temática, tenha cuidado para não fazer muitas perguntas, pois o estudo pode se tornar maçante e cansativo, fazendo desanimar. Limite-se ao máximo 5 questões. O item 2.1. O item 2.1 as principais etapas para o estudo temático. Escolha um tema que pretende estudar. Faça uma lista de outros textos ou versículos, referências bíblicas que abordam o mesmo assunto e faça as perguntas e responda a cada uma com base nas informações colhidas, nas referências encontradas. Eu fiz a minha atividade aqui, eu escolhi continuar a ficar com o 3 João e o meu tema foi o seguinte: é nosso dever ajudar irmãos e estrangeiros, é mandamento do Senhor. As referências 3 João 8, 2 João 4, 6, Lucas 10, 33, 34 eu fiz a minha atividade baseado no livro da 3 João. Nós vamos falar sobre o método biográfico, página 71. Esse tópico lhe mostrará passos para descobrir cada detalhe da fascinante trajetória de vida dos personagens bíblicos, porém alertando sobre os cuidados ao utilizar o método biográfico para que o estudo seja fiel à história e aos fatos bíblicos. Número 2. O estudo de personagens bíblicos. A Bíblia é repleta de histórias de homens e mulheres que relatam suas experiências com Deus, seus pontos positivos a serem copiados e pontos negativos que nos induzem a uma reflexão sobre nossas vidas, a fim de nos livrarmos de condutas desaprovadas. A Bíblia menciona mais de 3.000 personagens bíblicos
E o estudo biográfico tem a finalidade de desvendar os pontos fortes e fracos de cada um deles. Seu caráter, conhecer sua vida intimamente, desde o seu nascimento até a sua morte, e extrair princípios de sua vida para a nossa. Este método é o mais aconselhável para encontrar aplicações pessoais. Até porque você está estudando a história de uma pessoa, né? A história de vida. Então, para aplicação é um mais apropriado. Na hora de fazer a aplicação de um texto, dá uma olhadinha no método biográfico, vai te ajudar muito. O Antigo Testamento, em sua maioria, está em forma de narrativa, onde podemos encontrar inúmeras ilustrações de personagens bíblicos que ensinam lições valiosas, principalmente de fé. A gente vai achar muitas lições, muitas histórias muito mais fácil nos livros históricos dessas histórias entender, ver a biografia das pessoas. Já o Novo Testamento é o livro mais focado em personagens que dão ênfase e instrução de conduta. O Novo Testamento também tem histórias, mas é voltado mais à doutrina, ao ensinamento, a mandamentos, né? O Novo Testamento. Não tem tantos detalhes quanto as histórias do Antigo Testamento. Item 2.1. Nós estamos na página 71. Algumas dicas para que o estudo biográfico seja significativo. Primeira dica: alguns estudos de personagens requerem horas, semanas ou até mesmo anos para serem concluídos. Por isso, escolha a princípio personagens menores, menos citados, que necessitem de poucas referências e estudos simples. Como, por exemplo, Barnabé, Ruth, Maria de Betânia. Então, o autor do livro nos indica, e é bom começar por biografias menores, né? Número 2, obtenha intimidade com o personagem durante o estudo. Põe-se no seu lugar e tente pensar, sentir, reagir com o personagem enquanto estuda. Essa é a melhor maneira de conseguir informações pertinentes e compreender as ações e reações do personagem em estudo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É muito interessante, né? Você vai estudar ainda cultura bíblica, você vai estudar a história de Israel. Vai abrir um leque muito grande para você, porque a gente entendendo a cultura, a gente entendendo os costumes das pessoas, e o nosso foco aqui é Bíblia, das histórias bíblicas, a gente vai ter muito mais propriedade para se colocar no lugar de alguém numa história dessa, na hora que estiver lendo, para interpretar, para fazer o estudo. Vai ser muito bom você continuar esses estudos e fazer essas matérias, porque vai clarear muito o assunto, né? Você entendendo dos costumes, dos hábitos, vai se entender muitas ações dos personagens bíblicos, entendendo a cultura bíblica, entendendo as histórias e os costumes bíblicos dos judeus. Número 3. Fique atento para não confundir personagens diferentes que possuem o mesmo nome quando for pesquisar nas referências bíblicas. Para se ter noção, consta na Bíblia 30 homens diferentes com o nome de Zacarias, 20 com o nome de Natã, 15 com o nome de Jonatas, 8 com o nome de Judas, 5 com o nome de Tiago, 5 com o nome de João, 7 mulheres com o nome de Maria. Então, para a gente não confundir os personagens, a gente bom estar por dentro de quem realmente está falando, né? Às vezes a gente se confunde com personagens bíblicos, principalmente se tiver semelhanças, né? Elias e Eliseu é muito confundido, Moisés, Josué, fatos que eles viveram muito próximos também, até com nomes diferentes, né? Às vezes a gente confunde, e é bom estar ligado nisso aí. De que, na verdade, de que pessoas está se falando. Número 4, evite buscar informações nos comentários bíblicos. Tente você mesmo fazer suas pesquisas e estabelecer sua própria opinião e conhecimento sobre o personagem. Quando seu estudo estiver completo, então poderá conferir com outras fontes. Eu já dei essa dica numa outra matéria. É interessante você fazer o seu trabalho.
Ainda que você erre, acerte, erre, vá fazendo, faça com a Bíblia simples, com a Bíblia comum, use só referências da própria Bíblia, evite agora a internet, né? Evite agora a enciclopédia, evite as armas que você tem, os materiais que você tem, que você pode usar para um estudo bíblico. É bom você fazer mesmo com o seu próprio recurso. Depois você pode sim dar uma conferida, dar uma enriquecida com algum comentário, com algum outro material. 2.2, página 72, passos para um estudo biográfico eficiente. Escolha o personagem, número 1. Escolha o personagem a ser estudado, de preferência comece com os menores. Número 2. Liste todas as referências bíblicas encontradas sobre o personagem. Não se esqueça de conferir se há outros personagens com o mesmo nome para não misturar as histórias e os fatos. Número 3. Elabore um esboço cronológico, constando de forma sucinta. Resuma as seguintes informações do personagem: o nascimento, a infância, a conversão, o nome do pai e o nome da mãe sempre que possível, a genealogia dele, a vida espiritual, pecados cometidos, falhas, erros, principais qualidades, defeitos e morte, né? Por fim, morte dessa pessoa, desse personagem. Número 4. Descreva os principais fatos importantes vividos pelo personagem. 5. Sintetize, resuma tudo o que você aprendeu num texto simples e fácil de memorizar, para guardar sempre em seu coração e compartilhar com os outros. Montar a história na sua mente, no papel, vai ser muito bom fazer isso. Número 6. Há muito que aprender pela experiência de vida de cada personagem. Não diferente de outros métodos, busque o máximo de aplicação pessoal possível, para que o estudo tenha o seu efeito principal. Aprender a viver pela palavra da verdade, que é a própria palavra de Deus. Bom, eu fiz o meu trabalho com 3 João e eu escolhi como personagem o próprio João, o presbítero, o bispo, como é chamado em algumas linguagens, né? No exercício 3 do nosso livro. Referências bíblicas: 2 João 1:1, 3 João 1:1, Apocalipse 1:1, a cronologia de João, Mateus 4:21, João filho de Zebedeu, o discípulo amado, a profissão, ele era pescador, Mateus 17:1. Nós não temos informação acerca mais profunda sobre ele até então, e nós sabemos que João foi muito dedicado, né? Eu anotei alguns fatos da vida dele. Primeiro fato, o chamado, Mateus 4, 21, 22. Ele estava pescando com seu pai, Jesus chegou e o chamou. Ele largou tudo e foi seguir a Cristo. Número 2, ele presenciou muitas curas, inclusive a da sogra de Pedro, Marcos 1, 29. Número 3, ele era um dos 3 que mais andava com Jesus, né? Marcos 5, 37, e tem outras referências também. Sempre Pedro, Tiago e João estavam com Cristo. João era esse João, estava sempre ali. João tinha uma certa intimidade com Cristo, que era chamado discípulo amado, o qual Jesus reclinava a cabeça no seu ombro. Era alguém de confiança do mestre. Tanto é que ele lhe deu uma tarefa muito séria, a missão de cuidar da Maria, sua mãe. João 19, 26. São alguns fatos da vida de João que é interessante. Além dele ser o escritor dessa própria história, né? Da história de Gaio, da história das cartas, né? No caso dessa 3 João. Cartas que ele escrevia para a igreja. Mas ele também era personagem, pois ele estava envolvido em todo o enredo. Também tem aqui duas referências com falhas de João. João teve ambição, Marcos 10, 35, 37. Ele, juntamente com Tiago, quando foi pedir para Jesus que assentasse uma direita e uma esquerda quando chegasse no reino.
Ele também mostra intolerância, Marcos 9:38, mas na maioria das qualidades de João eram boas. E uma delas era que ele era muito amável. Você vai ver isso em todos os livros de João. Muitas referências tem. João 9:22, 23. João apresenta Deus como amor e que nós temos que amar a Deus, amar o próximo. São principais fatos que a gente vê da vida de João. Resumo. João, conhecido como o discípulo amado, homem comum, que se converteu e se entregou por amor à causa do Evangelho. Nos deixa um exemplo raro de amor a Deus e ao próximo. Um exemplo de como podemos ser verdadeiros cristãos. Aplicação pessoal. É de fundamental importância que amemos uns aos outros e também o estrangeiro. Devemos perdoar porque erramos, né? E dar a segunda chance. Abrace e honre o próximo e também o estrangeiro. Tudo isso é mandamento do Senhor Jesus. Nos deixa um exemplo muito lindo o apóstolo João de como ser sal, de como ser luz, de como ser cristão, de como fazer as coisas certas, né? Bem, nós já estamos chegando ao final. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Vai vir nosso próximo módulo. Fica firme, aguenta firme. E nos dá aí um feedback. Vai lá no grupo, dá a sua opinião. E vá fazendo os seus exercícios, suas atividades. Assim que estiver pronto, vai nos enviando para a gente estar corrigindo. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma toda especial. Um forte abraço, Deus abençoe.